Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam todos bem aí. Bom, hoje a gente vai continuar aí, né, falando sobre matrizes, só que agora a gente não vai, né, ver as operações, aquelas coisas que a gente já viu anteriormente, né? Hoje a gente vai falar sobre matrizes, só que é um tema novo, né, envolvendo matrizes. Hoje a gente vai falar sobre determinantes, né? Então, o que a gente vai ver aqui sobre determinantes? A gente vai ver, né, o que é um determinante, como se calcula um determinante, algumas propriedades do determinante, né, e fazer alguns exemplos aí. Beleza? Então, vamos lá, né? Vamos começar aqui? Simbora. Então, hoje a gente vai falar sobre determinantes, beleza? Então, vamos lá. Bom, então, né, vamos ter uma definiçãozinha aqui. Chama-se determinante de uma matriz, ó. Só existe determinante de matriz quadrada, beleza? Então, só existe determinante de matriz quadrada. De ordem n, um número real associado a essa matriz, que podemos obter operando com os seus elementos, beleza? Então, só existe determinante de matriz quadrada. Guardem isso, beleza? Então, vamos lá. Ou seja, a gente vai obter um número real, né? É como se fosse o seguinte, né? Calcular o determinante é como se fosse obter um valor numérico para a matriz, ok? Então, vamos lá. Ó, se eu tiver uma matriz de ordem 1, ou seja, uma matriz que tenha uma linha, uma coluna, o determinante é o próprio elemento, beleza? Então, aqui, ó, só tem uma linha, uma coluna, que é o 5, o determinante é o próprio 5. Tranquilo? Já uma matriz de ordem 2, né? Duas linhas, duas colunas. O que a gente vai fazer aqui para achar o determinante? A gente vai fazer multiplicação dos elementos da diagonal principal menos multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Beleza? E aí vai ficar assim, né? 12 menos 10. Então, o determinante dessa matriz vale 2. Tranquilo? Então, ó, ordem 2, principal menos secundária. Tranquilo? Vamos lá. Já para uma matriz de ordem 3, o que a gente vai fazer aí? A gente vai pegar, né? A gente vai pegar a primeira e a segunda coluna e dobrar aqui fora nas matrizes, ó. Tranquilo? E ao fazer isso, a gente vai seguir o mesmo modelo da matriz 2 por 2, ó. É como se eu tivesse, ó, sentido da diagonal principal. Então, vou multiplicar no sentido da diagonal principal. Aqui não vai, porque só tem dois elementos, beleza? Aí, menos a multiplicação no sentido da diagonal secundária, beleza? Bom, isso é chamado de, esse dispositivo, ele é chamado de regra de Sarros, ou Sarri, né? Tá, então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar a primeira e a segunda coluna e colocar aqui, ó. Tranquilo? Então, a primeira e segunda coluna eu dobrei. Agora, deixa eu colocar aqui, determinante.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar, ó, no sentido da diagonal principal. Então, 1 vezes o 2, 2. 2 vezes 2, 4. Sentido da diagonal principal, ó. Beleza? 3 vezes menos 3 dá menos 9. Com 1, continua sendo menos 9. Então, vamos somar os resultados, ó. Mais o menos 9. E aqui, ó, sentido da diagonal principal. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Vamos somar o resultado, mais 80. Beleza? Então, reparem o seguinte, ó, que no sentido da diagonal principal, né, a gente soma os resultados normalmente. Aí depois, ó, a gente vai fazer assim, ó. Lá na 2 por 2, não era principal menos secundária? Né? 2 por 2 era assim. E a gente vai trazer o mesmo modelo para cá. Então, isso aqui, ó, mesmo sentido da diagonal principal. Aí, menos. Agora, a gente vai fazer... Vou abrir parêntese aqui. Agora, a gente vai fazer tudo no sentido da diagonal secundária. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. 4 vezes menos 3, menos 12. Mais 1 continua sendo menos 12. E no sentido da diagonal secundária, a gente também vai somar os resultados. 10, 30. Então, mais 30. Somando os resultados. E aí, né, a gente vai calcular o DET. Ó. 4 mais 80, 84. Menos 9, 75. Aí menos, vamos resolver o valor dentro do parêntese. 30 mais 8, 38. Menos 12, 26. Então, ficou determinante igual 75 menos 26. Isso dá 49. Beleza? Então tá. Uma coisa que eu quero que vocês reparem aqui é o seguinte. Quando eu faço a diagonal secundária, eu tenho a opção, aí é opcional, tá? Se vocês quiserem fazer direto, de quando eu efetuar a conta da secundária, reparem que é uma subtração. Ao invés de colocar subtração parêntese, eu já trocar o sinal de todo mundo de maneira direta. Como assim? Ó? Poderia ter feito da seguinte maneira. Ó. Então, 1 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Como eu estou na secundária, então vai ficar menos 8. Aí aqui, menos 12. Como eu estou na secundária, mais 12. 30. Como eu estou na secundária, menos 30. Ou seja, já trocar o sinal na hora de colocar o resultado. Também pode, tá? Só que aí vocês têm que tomar cuidado para fazer essa troca. Então, assim, ou faz direto, ou faz principal menos secundária. Aí, quando for começar a fazer secundária, menos, abre parêntese e faz a conta normalmente. Beleza? Então, tu faz, tá? Então, vamos lá. Se eu tiver que fazer determinante de uma matriz de ordem 4 ou superior, né, a gente vai utilizar o teorema de Laplace. Só que para utilizar o teorema de Laplace, a gente vai ter que ver alguns conceitos antes, tá? O primeiro conceito que a gente vai ver é o chamado menor complementar. Menor complementar é excluir uma linha, excluir uma coluna, beleza? Como assim? Ó? Aqui eu tenho a matriz C, eu quero complementar 1, 1. Então, aqui é linha 1, coluna 1. Então, complementar 1, 1 significa tirar
a primeira linha e tirar a primeira coluna. Então, sobraram esses elementos aqui, ó, da matriz original. Beleza? Por exemplo, se eu colocasse como número, se eu colocasse como número, assim. Aí eu quero complementar 2, 3. Então, como é que eu vou calcular o complementar 2, 3? Sai a segunda linha, sai a terceira coluna. Aí quem sobrou? A matriz 1, 3, 5, 8. Beleza? Isso é o complementar. Complementar é excluir uma linha, excluir uma coluna. Beleza? Ok? Maravilha, né? E aí, excluiu a linha, excluiu a coluna, basta calcular o determinante que sobrou aqui, ó. Então, aqui vai dar 8 menos 15. Isso vai dar menos 7. Tranquilo? Beleza? Então tá, vamos lá. E o cofator, né, que a gente precisa aqui, o cofator, é dado por essa formulinha aqui, ó, por esse número real aqui, que é associado por menos 1 elevado a i mais j vezes esse cara. Esse cara aqui, ó, é o menor complementar. Então, por exemplo, se eu quisesse o cofator 1, 1, né? Que é o que a gente viu lá no início. Ó, cofator 1, 1. Sai a primeira linha, sai a primeira coluna. Aí vai ficar assim, ó, menos 1 i mais j, que é linha 1, coluna 1, vezes a matriz complementar, ó. E aí a gente calcula o det e vai à luta, né? Então, no nosso exemplo que a gente colocou lá com número, deixa eu pegar aqui, 1, 3 e menos 1. 4, 7, 10, 5, 8, 9. Beleza, então tá assim. Então, imagina que eu quero o cofator aqui. Eu quero o cofator, sei lá, 3, 2. Então, se eu quero o cofator 3, 2, a gente vai tirar a terceira linha e vai tirar a segunda coluna. Beleza? E aí vai ficar assim, ó, cofator 3, 2. E aí a gente vai utilizar a fórmula do cofator. Menos 1 elevado a i mais j. O i é 3, o j é 2. I mais j vezes o complementar, a matriz complementar. 1, 4, menos 1 e 10. Beleza? E aí, para saber o cofator, né? O cofator é um número real. Vai ficar menos 1 elevado a 5 vezes esse det aqui, ó. 10 vezes 1, 10, menos 4 vezes menos 1, menos 4. Então, A3, 2 é igual. Menos 1 elevado a 5 é menos 1. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, 10 mais 4, 14. 14 vezes menos 1, isso é menos 14. Então, esse é o cofator 3, 2 dessa matriz C.
Tranquilo? Entendido isso? Belezinha? Então tá. Então agora a gente pode aplicar o teorema de Laplace, né? Então seja uma matriz. Só um detalhe, né? O teorema de Laplace, ele serve para você calcular o determinante, né, de uma matriz de qualquer ordem, tá? Então ordem 1, ordem 2, ordem 3. Só que como ordem 1, 2 e 3 tem algo específico para eles, que diminui o tamanho do processo, a gente não precisa utilizar Laplace, né? Mas ele serve para calcular, né, qualquer, né, determinante aí de qualquer ordem, beleza? Como ordem 4 não tem nada específico, aí a gente é obrigado a utilizar Laplace, tá? Então, determinante é a soma dos produtos de uma linha ou coluna. Ó, soma dos produtos de uma linha ou coluna por seus respectivos cofatores. Então, se você escolher uma linha ou uma coluna, vai fazer o produto pelo seu cofator e somar os resultados, tá? Como assim. Exemplo, tá? Então, calcular o determinante da matriz. Então, ele me deu uma matriz aqui, eu quero calcular esse det aí de ordem 4, tá? Bom, então, segundo a definição, o primeiro passo é a gente escolher uma linha para a gente trabalhar ou uma coluna, beleza? Então, a gente vai escolher uma linha ou uma coluna. Repare que é ou, não é e, tá? É ou. Então, é escolha, um ou outro, beleza? Bom, e aí uma dica importante, né? Como é produto do elemento pelo cofator, se na matriz tiver zero ou zeros, é bom, é interessante a gente buscar linha ou coluna que possuam uma maior quantidade de zeros. Porque aí, né, eu já sei que o elemento é nulo, então 0 vezes o cofator, eu sei que vai dar zero. Isso aí diminui bastante a nossa conta, beleza? Então, a gente vai buscar a linha ou a coluna onde tenha a maior quantidade de zeros. Aí uma pergunta que pode surgir para vocês é: professor, e se minha matriz não tem nenhum zero? E se sua matriz não tiver nenhum zero, friamente, babou. Você vai ter que fazer conta pra caramba, tá? Ou a gente vai aprender aí com as propriedades a tentar cortar alguns caminhos, beleza? Mas, em regra, vai ter que fazer conta pra caramba, tá? Então, vamos lá. Então, se eu olhar para essa linha aqui, ó, se eu olhar para essa linha, ela é que tem mais zeros, né? Ela tem 3 zeros. E aí a gente vai identificar a posição dos elementos nessa linha. Então, esse cara aqui, ó, é o linha 4, coluna 1. Esse é o linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 3. Linha 4, coluna 4. Beleza? Então, quer dizer que meu determinante eu posso calcular utilizando essa linha. Então, fica, ó, linha 4, coluna 1, vezes o seu cofator. Linha 4. Linha 4, coluna 2, vezes o seu cofator. Deixa eu colocar mais para baixo aqui por causa do espaço. Então, vamos lá. Linha 4, coluna 1, vezes o cofator, mais linha 4, coluna 2, vezes o cofator, mais linha 4, coluna 3, vezes o cofator dele, né? Linha 4, coluna 4, vezes o seu cofator. Beleza? Então tá. Bom, então a partir daqui a gente vai calcular o determinante. Só que
o elemento 4,1, 4,2 e 4,3, ó, repare que em todos eles são nulos. Então, quer dizer que isso aqui, ó, é 0, 0, 0. E 0 vezes o número real quer dizer que isso aqui é 0, né? Então, sobrou esse cara. Então, quer dizer que meu determinante eu posso resumir em 4, 4, que é o 2. Então, 2 vezes cofator 4, 4. Aí, como é que é o cofator? É menos 1 elevado a I mais J, linha e coluna, vezes o menor complementar. Então, sai a linha 4, sai a coluna 4. E aí vão sobrar os elementos 1, 2, 1, 3, 2, 4, 3, 0, 0. Então, esse é o determinante da minha matriz. Para calcular isso aqui, como agora ficou um 3 por 3, eu posso usar a regra de Sarri lá da ordem 3, né? Repete a primeira e a segunda coluna aqui do lado de fora. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Ó. Deixa eu trazer aqui para o lado. Acho que dá espaço. Então vai ficar assim. Det 2 vezes menos 1 elevado a 8, né? 4 mais 4, 8, vezes... Agora a gente vai calcular aqui, né, o determinante, né, do cofator. Então, ó, nesse sentido, da diagonal principal, eu tenho 0, 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24, mais 6. Aí vou fazer a secundária, então vou fazer menos, abre parênteses, secundária, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, 0, e aqui também dá 0. Então, sobrou só o 6 mesmo na secundária. Tranquilo? Então, vamos lá. 2 vezes menos 1 elevado a 8 vai dar 1, né? Todo número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Vezes mais 6 menos 6. Então, sobrou só o 24. 24 vezes 2, isso é igual a 48. Então, o determinante dessa matriz é 48. Belezinha? Tranquilo? Isso parece complicado de início, mas na realidade é muita conta apenas, tá? Não é tão complicado assim não, beleza? Aí uma pergunta que deve estar aparecendo para vocês, deve estar se perguntando é, professor, mas tá, você fez de ordem 4. Então, se fosse de ordem 5, né, eu teria que fazer Laplace. Só que o cofator ficaria de ordem 4. Aí o cofator eu teria que fazer Laplace de novo? Exatamente. Tá? Então, quanto mais linha e coluna, mais Laplaces um dentro do outro irão acontecer. Beleza? É coisa linda, né? Mas é isso mesmo, tá? Então, ó, a gente vai fazer um tipo específico de matriz aqui agora, que é a chamada matriz de Vandermonde, tá? Então, o que é uma matriz de Vandermonde? É uma matriz quadrada, né? Ó, de ordem maior ou igual a 2, beleza? Onde as colunas estão em PG. Ó. Colunas estão em PG. E a primeira linha, todo mundo vale 1. Ó. Tá? Então, esse é um tipo específico de matriz. E aí, aqui está um exemplo de matriz de Vandermonde. Ó. 1, 1, 1. Beleza? Então, a primeira coluna está em PG, uma PG constante. Aí aqui, ó, razão 2, razão 3, razão 4. Tá? A razão não importa, só importa que esteja em PG.
Tranquilo? Então tá. Bom, apresentada a matriz de Vandermonde, vamos calcular o determinante da matriz de Vandermonde. Beleza? Como é que eu faço isso? Basta olhar para a segunda linha. A gente vai olhar para cá. Ó. Em toda a matriz de Vandermonde, eu só preciso olhar para a segunda linha. Aí, como eu calculo o det? A gente vai pegar o último elemento e subtrair de cada um anterior, de cada elemento anterior. Beleza? Então, C menos B e C menos A. Aí, acabou esse daqui, a gente vai olhar para esse. Vai fazer o anterior. Então, ficou ó, C menos B, C menos A, B menos A. E aí, a gente vai multiplicar os resultados. Isso é o determinante da matriz de Vandermonde. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, como é que fica o det? A gente vai pegar ó, o último e subtrair dos seus antecessores. Então, 3 menos 0 vezes 3 menos menos 1. E aí agora a gente vai pegar o 0 e fazer o antecessor. Como o menos 1 aqui ó, não tem antecessor, então acabou a conta. Então vai ficar ó, 3, menos com menos dá mais. Então 3 mais 1, 4. 0 mais 1, 1. O determinante aqui é 12. Beleza? Tranquilo? Então tá. Ah, só um detalhe. Por mais que a PG aqui, ó, 1, 0, 0, seja algo indeterminado, continua sendo PG, tá? Então, fiquem atentos a isso, hein? Que beleza. Aqui é uma PG de razão menos 1, né? Tá. E aqui é a razão 3. Show? Vamos lá, então. Ó, e se a matriz for de ordem 4, tá? Então, ordem 4, mesmo esquema. A gente vai olhar para a segunda linha. Então, reparem que numa matriz de Vandermonde, independente da ordem, a gente vai olhar sempre para a segunda linha, tá? E vai fazer sempre o mesmo esquema. O último subtrai dos antecessores. Então, ó, D menos C, D menos B, D menos A. Multiplico os resultados. Aí, beleza, fiz o último, agora a gente vai olhar para o penúltimo. O último, penúltimo, menos antecessores. C menos B, C menos A. E a gente vai multiplicar os resultados. Antepenúltimo, olhando para trás, B menos A. Aí multiplica tudo. Beleza? Então, se tivesse aqui mais uma ordem, né? Aí, E menos D, menos C, menos B, menos A. Vezes D, tá? Então, segue esse padrão, ok? É o mesmo esquema. Então, aqui, ó, basta olhar para cá. Então, quem é o det aqui? 4, que é o último, menos seus antecessores. Aí, vezes, né? Todo mundo. O 3 menos os antecessores e o 2 menos o antecessor. Então, ficou 1, 2, 3 vezes 1 vezes 2 vezes 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, esse é o determinante da matriz. Det é igual a 12. Tranquilo? Beleza? Então, tá. Bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai encerrar por aqui esse bloco. Na volta, a gente vai começar a falar sobre as propriedades dos determinantes. E aí tem bastante coisa, tem bastante propriedade. Isso tem caído aí com frequência em prova, então fiquem atentos, fiquem ligados e qualquer dúvida aí eu estou à disposição de vocês, beleza? Forte abraço, bons estudos para vocês, tudo de bom e até a próxima. Valeu!